Olá, nessa aula nós vamos falar sobre os caras que curtem o rap, os números racionais. Números racionais, rap, enfim, vem comigo. Salve, salve! Eu sou o professor Savoy. Essa é a primeira aula de uma série de aulas que nós vamos ver os números racionais, suas representações decimal e fracionária, suas propriedades e como fazer as operações básicas com ele. Vamos lá então, mas o que é um número racional? A gente se pergunta o que é um número racional. O número racional é um número que pode ser escrito na forma A sobre B, A barra B, sendo que A e B são números inteiros e o B tem que ser diferente de zero. Eu já explico por que o B tem que ser diferente de zero. Se eu escrever um número racional, 3 sobre 4. Isso é um número racional. 3, que é o de cima, a gente chama de numerador, é o número A, é um inteiro. O de baixo é o número B, é o B, é um inteiro também e é diferente de zero. Eu posso escrever também outros números racionais assim, por exemplo, menos 6 sobre 3. Bom, menos 6 sobre 3 é um número racional. Se você se lembrar, né, a fração é divisão, é um quociente. Menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Então, quer dizer que o número inteiro também é um número racional. Sim, é um número racional. Eu posso escrever menos 2 sobre 1. Poderia escrever também menos 18 sobre 9. Isso tudo é o mesmo número. Então, é um número racional. O número inteiro também é um número racional, porque ele sempre tem o denominador igual a 1. O denominador igual a 1 é um número racional. Outros exemplos de números racionais são aqueles que têm vírgula, mas tem vírgula e casas decimais finitas. 1,2, por exemplo, é um número racional? É um número racional, porque eu posso escrever ele como 12 sobre 10. 12 dividido por 10 é 1,2. Outro número racional, menos 1,75. Também é um número racional. Menos 175 dividido por 100. Posso escrever ele na forma de fração. Outros números racionais, que decimais, podem ser racionais. É aquele que tem infinitas casas, por exemplo, 0,33333. Ele tem infinitas casas, mas o 3 está se repetindo, né? O 3 está se repetindo sempre. Então a gente diz que isso é uma dízima que tem infinitas casas periódica, porque tem um período, tem um número que isso é igual a um terço. Se você acha que não é um terço, vamos dividir 1 por 3. Lembra como é que faz divisão? 1 por 3, 1 é menor que 3, então eu vou pôr 0, e vai ficar 10. Que número que eu multiplico 3 se aproxima de 10? É o 3. 10 menos 9 dá 1. Também ponho 0. Vou pôr outro 3 e vai pôr 9. E assim por diante. Então, o 0,333 é 1 dividido por 3. Podemos fazer também um outro número racional. Por exemplo, 0,1313 é um número racional também. Infinito, não esquecer que ele é infinito, né? Se ele for finito, eu posso dividir por 10, por 100, por 1000 e tudo bem.
O 13, 13, 13 é 13 dividido por 99. Faz aí na calculadora 13 dividido por 99, você vai descobrir que é 0,1333. Então, todos esses números eu posso escrever em forma de fração, em forma de A sobre B, onde A e B são inteiros e o B é diferente de zero. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque se eu escrever 4 sobre zero, é 4 dividido por zero. Isso não existe na matemática, né? Matemática, você se lembra do primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero. Existem outros números racionais. Por exemplo, raiz de um número exato, raiz de 25. Raiz de 25 é 5. 5 é um inteiro, inteiro é um número racional. Raiz de 49, raiz de 81, raiz de 81 é exato, é 9, é um número racional. Todos esses números são números racionais. Então, quais são os números racionais? Vamos fazer um resumo aqui. As frações, vou escrever aqui, são as frações, fração, toda fração é um número racional. Nós vimos lá os inteiros. Os inteiros são números racionais, porque ele pode ter o denominador igual a 1. Os decimais finitos, decimais finitos, os decimais finitos, as raízes exatas, né? Raiz exata, também são números racionais. E as dízimas periódicas. Todos esses números, todas essas representações são números racionais. Fração, inteiro, decimal finito, raiz exata e dízimas periódicas. Os naturais, os inteiros e agora os racionais. Sobrou o quê? Não sobrou muita coisa, né? Sobrou os irracionais. E quem são os irracionais? Não sobrou muita coisa para ser irracional, né? Mas são os decimais infinitos, né? E raízes não exatas. Como assim decimal infinito? Decimal infinito. Por exemplo, o pi. O pi, se você não sabe, eu te falo, é o 3,1415 e ele tem infinitas casas, ele não acaba nunca. Então, o pi, ele é um número irracional. Ele é um decimal infinito e não tem um período. Não tem uma coisa que fica repetindo. As raízes, que também não são exatas, por exemplo, raiz de 2, a raiz de 2, se você fizer aí na calculadora, você vai ver que é 1,4142 e infinitas casas. E raiz de 3 também, raiz de 3 também é irracional, né? Raiz de 3 é irracional, porque é 1,732 e vai ao infinito, não acaba nunca. Tem outros, tem o neperiano, o número neperiano, vocês vão ver, é um número que usa na física, é como o pi, é um número que tem infinitas casas decimais. Esses números todos são irracionais. Então, eu vou fazer aqui, procurar fazer aqui, ó, a gente tinha, vamos fazer um resumo para chegar no que é os reais. A gente tinha os números naturais, né? Os números naturais são esses aqui, são os números naturais. Depois dos números naturais, nós vimos os inteiros. Os inteiros, que símbolo Z. Depois dos inteiros, os naturais são também inteiros, né? Depois dos inteiros, agora nós vimos os racionais. Os racionais é o Q, símbolo Q de quociente, né? Que é uma divisão. E fora os racionais, nós temos os irracionais. Então, ó, esses são todos os números que nós conhecemos. Todos esses números
formam o conjunto dos números reais, que a gente determina por R. São todos os números que a gente conhece até agora. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui nessa aula, e na próxima aula a gente vai ver as operações com as duas representações dos números racionais. As operações básicas com os números racionais representados por um decimal finito e as operações básicas dos números racionais representados por uma fração, a representação fracionária. Na verdade, o que a gente vai ver nas próximas aulas vale para qualquer número real, vai valer para os irracionais também, tá? Vai valer para os naturais, para os inteiros, e a gente vai usar todas aquelas ferramentas, todos aqueles métodos, as regras de sinais que nós vimos lá nos naturais e nos inteiros. Aqui vai juntar tudo para fazer para os racionais. Na próxima aula, tá bom? Em té.